Ryomen Sukuna é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen e também um dos vilões principais da obra. Conhecido como o Rei das Maldições, nem mesmo Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da Era Moderna, foi capaz de derrotá-lo, embora quase tenha conseguido alcançar esse feito impressionante. Foi por muito pouco, porém, o feiticeiro mais forte da história conseguiu uma virada incrível no último segundo e venceu o combate. Contudo, existem 5 vilões dos animes que conseguem vencer o Sukuna com certeza, e eles estarão aqui nesse vídeo, junto com 5 vilões que não teriam chance absolutamente nenhuma de vencer o 4 braços do Ben 10 de Jujutsu Kaisen. Afinal, o vilão também precisa ser exaltado, né? Ficou curioso? Quer saber quais vilões venceriam o Sukuna e quais não teriam chance? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes, e se você é novo aqui no canal e é fã não apenas de Jujutsu Kaisen, mas também das obras que os vilões desse vídeo também são, já se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo semanal. E ó, eu garanto que você vai gostar. E se você já é um mano do Zé, deixa teu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do canal, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o Sukuna inicialmente tinha como hospedeiro o Itadori Yuji, porém depois dos eventos do arco do jogo do abate, ele conseguiu transferir sua alma para o corpo do Megumi Fushiguro, comeu 19 dos seus dedos e ainda comeu seu corpo, que segundo ele próprio, depois disso, o 20º dedo não faria tanta diferença assim. Porém, o Rei das Hipérboles, eita, foi mal, é o costume, o Rei das Maldições não fica menos perigoso por causa disso. Pelo contrário, ele tem várias cartas na manga, que são absurdas, além dos seus cortes invisíveis, o desmantelar e o clivar, que foram capazes de fazer seus inimigos serem fatiados várias vezes, como o Mahoraga, o Shikigami mais forte das 10 sombras, e também o Satoru Gojo. Ele também tem o Fuga, que tem relação com a sua técnica inata não revelada, que em sua luta contra o Jogo o permitiu lançar chamas no inimigo. Por estar possuindo o corpo do Megumi, Sukuna tem acesso total à técnica das 10 sombras do clã Zenin, uma das técnicas amaldiçoadas mais poderosas da história. Aprendeu também o corte dimensional, que foi capaz de derrotar o Gojo, e como se não fosse o bastante, se ele tiver todo ferrado, pode simplesmente usar a sua reencarnação e voltar para o seu corpo original, com 4 braços e 2 bocas, onde com os 2 braços ele faz os selos de mão para lançar os feitiços enquanto bate no inimigo, e ainda pode entoar encantamentos com a boca da barriga para fortificar esses feitiços sem precisar parar para respirar. E sério, isso deixa ele roubado demais, ao ponto que o desmantelar virou esse corte gigantesco que você tá vendo na tela. Mas mesmo com todas essas habilidades e técnicas, ele ainda poderia ser solado por muitos vilões, você sabe disso, né? E vilão, obviamente que o Sukuna nem ia precisar apelar muito, usar as 10 sombras ou expansão de domínio. Tem outros que ele precisa dar o seu máximo sim, e tem outros que não tem jeito, passariam o carro por cima dele. E talvez já venham até alguns vilões na sua mente que venceriam ele facilmente, mas ó, já te aviso, se prepara que tem vilões bastante poderosos que perderiam sim pro Sukuna, e você vai se surpreender. Então vem comigo conferir 5 vilões dos animes que poderiam derrotar o Sukuna e 5 que não teriam chance. E bom, para abrir os trabalhos, Muzan Kibutsuji de Demon Slayer, e o Sukuna venceria o Muzan sim. E eu digo a vocês que até mesmo sem precisar dar tudo de si, as 10 sombras, seus cortes e o Fuga já dariam conta do recado. Claro, o fato do Muzan conseguir se partir em milhares de pedaços e ainda se regenerar é algo que poderia fazer a luta se estender um pouco. Porém, o Sukuna nem precisaria esperar até o amanhecer do sol para fazer o Rei dos Onis de Demon Slayer queimar. Com o Fuga, que foi capaz de até mesmo vencer o Mahoraga durante o arco de Shibuya, ele conseguiria causar o mesmo efeito no vilão, já que ele conseguiria produzir um calor que causasse o mesmo efeito que os raios solares ou das lâminas de Nichirin vermelha. Mas claro, Muzan ainda tem seus tentáculos venenosos que possuíam várias bocas capazes de usar sucção para atrair o inimigo, e também pode usar sua explosão de onda de choque. Porém, são ataques que poderiam ser evitados pelo Sukuna ou sequer fariam efeito. Afinal, é bom lembrar que alguns caçadores de Onis que não são tão fortes quanto o Sukuna conseguiram sobreviver, e o Rei das Maldições com certeza faria uso dos Shikigamis das 10 sombras para lidar com isso, para que ele não fosse pego nos golpes. E isso aqui com certeza é porque ele é extremamente arrogante e iria pensar que o Muzan não era tão forte ao ponto de merecer feri-lo. Outro ponto ainda é que devido à sua crueldade, Sukuna poderia simplesmente partir Muzan em vários pedaços com clivar ou desmantelar e deixá-lo preso na espera da luz solar. Isso é algo que eu vejo muito Sukuna fazendo, mas enfim,
Enfim, seguindo nós temos Aizen Sasuke de Bleach. E aqui não vai dar pro Sukuna não, hein? Na verdade, o Aizen sequer teria alguma dificuldade para vencer o Rei das Maldições, porque o nível de poder de Bleach é muito maior que o nível de poder de Jujutsu Kaisen. Sukuna sequer conseguiria ver Aizen se movendo para cortá-lo ou algo do tipo, já que ele é muito mais rápido que o vilão. Porém, se você ainda quiser apelar, ele pode usar Kyoka Suigetsu para colocar o Rei das Maldições numa hipnose e brincar um pouco com ele. Quem sabe fazê-lo pensar que tá lutando contra o Gojo e o vencendo facilmente, ou até mesmo fazendo ele enfrentar a louca da Yorozu o tempo todo. São coisas que o Aizen poderia fazer muito bem como um bom manipulador. Outro ponto ainda é que devido à técnica amaldiçoada reversa, o Sukuna poderia se curar dos cortes do Aizen. Porém, isso não seria um problema, porque o vilão de Bleach poderia usar, por exemplo, o Hadou número 90, o Kurohitsugi, para prender o Rei das Maldições de dentro de um cuboide enorme, onde simplesmente por causa do nível de poder do Aizen, pode distorcer o espaço-tempo dentro dele. Ou ainda poderia usar o Hadou número 99, o Goriyun Temetsu, que invoca 5 dragões feitos de energia para acabar completamente com o Sukuna. Resumindo, o Aizen não teria dificuldades alguma. E tudo que eu falei aqui seria apenas ele querendo brincar com o Sukuna, porque na verdade, por causa da sua imensa Reiatsu, como o Sukuna é muito mais fraco que ele simplesmente seria desintegrado se chegasse muito perto. Próximo aqui é o Kaido de One Piece. E sim, o Sukuna venceria o vilão mais forte enfrentado pelo Luffy até o momento. E olha, não seria fácil, hein? Sukuna precisaria dar tudo de si, não do jeito que o Kenjaku deu. Quem acompanha Jujutsu sabe do que eu tô falando. Mas o Rei das Maldições precisaria sim dar tudo de si em combate. Kaido seria um grande problema para o Rei das Maldições, devido à sua força física imensa. Um ataque dele poderia mandar o Sukuna para longe e dar danos realmente devastadores no vilão, por causa do uso do hack do rei, o que seria semelhante aos vários danos que o Gojo conseguiu causar nele em luta corpo a corpo. Kaido tem as lâminas de vento que podem cortar violentamente, mas isso não seria um grande problema, visto que o Sukuna poderia usar sua regeneração absurda devido à técnica amaldiçoada reversa, e o que apresentaria mais problemas realmente seriam os ciclones, o Boro Breath, ou entre aspas Susanoo do Kaido, que gera um calor enorme e que em um ataque poderia obliterar o Rei das Maldições. Embora a gente saiba que o Luffy conseguiu tancar o golpe devido ao seu haki, e o Sukuna conseguiu resistir a 2 vazios roxos do Gojo, um deles com 200% da sua potência e outro com a liberação diferente que explodiu a área ao seu redor. Tudo isso graças à sua técnica amaldiçoada reversa. Porém, novamente, o grande problema mesmo seria o combate físico do Kaido e a capa de haki do rei envolvendo seu corpo, que apresentaria uma resistência absurda até mesmo para os cortes do Sukuna, e que eu vejo podendo ser combatido de 2 formas pelo Rei das Maldições. A primeira seria a amplificação de domínio, que anula técnicas quando entra em contato, o que anularia o haki do Kaido. E 2, o corte dimensional, que ele usou contra o Gojo, que faria surgir o corte a partir da criatura mais forte do mundo de One Piece. Mas claro, caso o Sukuna por algum motivo não consiga resistir bem ao imenso calor do grande dragão de fogo criado por Kaido, que teria o poder de destruir uma ilha, Sukuna poderia usar sua reencarnação para voltar ao corpo original e fazer todos os seus feitiços se tornarem ainda mais poderosos e consequentemente mais efetivos contra o Yonkou. O próximo da lista é o Uchiha Madara de Naruto. Aqui o Sukuna também não venceria. Olha, nem precisa apelar pro modo Jinchuriki do Madara. Porém, se você quiser, o Shinobi possui domínio sobre o Sharingan, Mangekyo Sharingan, Eternal Mangekyo Sharingan e até mesmo o Rinnegan. Isso se falar no Rinne Sharingan. Além, claro, de também ter acesso a vários outros ninjutsus, como por exemplo o do elemento fogo. Madara também é um combatente corpo a corpo absurdo, onde conseguiu aguentar Naruto e Sasuke no auge por bastante tempo. Isso se falar no Genjutsu, os olhos dele permitem usar, o que nesse ponto seria algo bem similar com o que o Aizen poderia fazer com Sukuna. Outro ponto ainda é que Madara possui uma regeneração absurda que nem os cortes ou as chamas do Sukuna iriam conseguir superar, além de que ele poderia ser pego desprevenido pelos clones do Limbo, cujo qual ele não teria como ver, já que não possui nenhuma habilidade que o permite enxergar os clones. Sukuna, para tentar fazer algo, teria que ir para sua forma original e também tentar usar sua expansão de domínio fortificada pelos encantamentos, porém não seria de muita ajuda, já que o Madara conseguiria se regenerar. Em fato, mesmo sem estar no modo Jinchuriki, ele seria capaz de derrotar o Rei das Maldições. Bastaria ele criar clones e perguntar se o Sukuna queria com ou sem Susanoo, e era Deus o Rei das Maldições. O próximo aqui é o Shigaraki de Boku no Hero Academia, outro vilão que daria trabalho sim ao Sukuna, principalmente por causa da sua individualidade a decair, que
destrói tudo no alcance do Shigaraki. Porém, algumas chances de vitória do Sukuna passariam bastante pelo desmantelar e o clivar, que podem atingir o inimigo à distância, e talvez seja a melhor estratégia aqui, já que se o Shigaraki tentar se aproximar, Sukuna poderia usar o Mahoraga para se adaptar à individualidade do vilão e tentar usar outros Shikigamis para tentar batalhar corpo a corpo, enquanto ele se mantém pensando numa estratégia ou mesmo atacando de longe. Outro ponto também seria a expansão de domínio do Sukuna, que poderia atacar o Shigaraki num raio de 200 metros e deixá-lo em pedaços. Outro ponto é que o Sukuna poderia usar também a amplificação de domínio para anular o decaído Shigaraki em um combate corpo a corpo, se isso claro fosse possível, já que a técnica, como eu falei anteriormente, anula qualquer técnica que entre em contato. Além disso, o corte espacial do Sukuna sempre é bem-vindo e poderia fazer um grande estrago no vilão de Boku no Hero Academia, que embora seja extremamente poderoso, não mostrou tanta resistência assim a cortes que o partiriam ao meio, por exemplo. Outro ponto que vale comentar ainda é que se o decair do Shigaraki atingir o Sukuna, seria uma boa briga entre a destruição que o Shigaraki causaria no Sukuna e a cura do Rei das Maldições com técnica amaldiçoada reversa, e que provavelmente o vencedor seria quem tivesse maior estamina e resistência. Porém, como o Sukuna mostrou ter uma quantidade colossal de energia amaldiçoada, creio que nesse aspecto ele sairia vencedor, e mesmo se saísse muito machucado, poderia usar sua encarnação para se recuperar e lutar novamente inteiro contra o Shigaraki, e agora com seus feitiços ainda mais poderosos. Assim como também estão poderosos os preços das canecas de Jujutsu Kaisen na Amazon, principalmente nesse mês da Black Friday, onde os preços estão baixíssimos. E pensando nisso, deixei os links das melhores canecas aqui na descrição para você adquirir e poder tomar aquele seu café bem quente com os seus personagens favoritos. Mas corre, porque esses preços atuais não ficarão disponíveis por muito tempo. Assim como provavelmente o Sukuna também não passaria muito tempo batalhando contra o Lucius Ograt de Black Clover, aquele que é o provável vilão final da obra e aquele que tá dando um trabalho imenso para o reino de Clover, sem nem mesmo ter entrado no campo de batalha efetivamente, porque o Lucius está usando um monte de clone extremamente poderosos para dar trabalho até mesmo para os personagens muito fortes, como por exemplo o Yuno. Lucius é tão apelão que ele é o único personagem da história de Black Clover a ter 6 tipos diferentes de magia. Magia do tempo, que o permite acelerar, parar ou retroceder o tempo, e até mesmo enxergar diferentes futuros paralelos quando o alvo é atingido por sua magia. Lucius também possui magia de gravidade, a magia da alma, magia dos ossos, magia da carne e a magia do sangue. Ou seja, numa luta contra o Sukuna, bastaria, por exemplo, ele usar apenas a magia do tempo e parar o tempo do Sukuna, o que faria o Rei das Maldições ficar congelado sem poder fazer nada, enquanto seria destruído pela magia da gravidade do Lucius. Outro meio ainda seria acelerar o tempo do Sukuna até ele eventualmente chegar no fim da sua vida, ou no caso, a vida do corpo do Megumi, que é o seu hospedeiro atual. Se o Sukuna usasse Shikigamis para tentar vencer em números, Lucius poderia literalmente criar um exército dele mesmo, com vários clones. Fato é que nem mesmo a forma original do Sukuna ou qualquer feitiço seu teria chances. A única e remota chance, ao meu ver, seria a sua expansão de domínio. Porém, na mesma velocidade em que ele atacaria, o Lucius poderia parar o tempo com sua magia, e assim a expansão não teria efeito. Pensando nisso, Sukuna também poderia partir para o combate corpo a corpo, já que parece ter uma vantagem nesse aspecto em relação ao Lucius, e é focado completamente em magia. Porém, o problema mesmo seria chegar próximo dele, porque ele simplesmente poderia usar a magia da gravidade para parar o Rei das Maldições, e com crueldade poderia usar a magia da alma para, quem sabe, até mesmo separar a alma dele do corpo do Megumi. E realmente, não importa o cenário, o Sukuna seria completamente solado pelo Lucius. Seguindo, nós temos Meruem de Hunter x Hunter, e agora é que vem o hater, porque na minha opinião, o Sukuna venceria sim o Meruem, e seria um combate muito difícil, porque o Meruem é extremamente poderoso, mas o Sukuna venceria sim o Rei das Formigas Quimeras, e eu te mostro como. Sukuna poderia usar o clivar e desmantelar para tentar manter o Meruem longe, já que em combate físico os dois parecem ter bastante equilíbrio, e assim o Rei das Maldições poderia manter uma boa vantagem à distância, enquanto daria danos graves no inimigo. Outro ponto é que o Nen poderoso do Meruem poderia ser sim combatido com a energia amaldiçoada do Sukuna, já que ambos possuem um nível absurdo de poder em seus universos, e para mim são completamente equivalentes, sério. Na mesma medida que o Meruem é assustador dentro do universo de Hunter x Hunter, o Sukuna também é absolutamente um terror dentro de Jujutsu Kaisen. Os dois estão muito acima do nível da média geral do seu universo. Mas enfim, outro ponto ainda é que o Meruem possui um poder que é como se fosse uma forma de explosão de energia, que poderia realmente causar vários danos no Sukuna. Porém, um ponto que seria imprescindível nessa batalha é que a gente precisa lembrar que o Sukuna conseguiu sobreviver ao vazio rosto do Gojo 2 vezes. E como esse golpe me lembra muito o golpe do Gojo, eu devo dizer que o Sukuna conseguiria tancar sim, tá? E que assim como na batalha contra o feiticeiro mais forte,
forte da era moderna, ele poderia esperar o momento certo para fazer o ataque final do inimigo. Além disso, com o corpo original, vejo Sukuna tendo uma vantagem contra o Meruem em termos de combate físico, já que seus feitiços podem ser disparados praticamente a qualquer momento com um nível de força bem maior, enquanto ele continua batalhando corpo a corpo, devido aos seus 4 braços e suas bocas. Isso sem falar na sua ferramenta amaldiçoada, a Kamutoki, o que permite disparar golpes elétricos. Mas enfim, seguindo nós temos Frieza de Dragon Ball Z. E aqui, meus amigos, é outra situação que não teria como o Sukuna vencer de forma alguma, e o Frieza teria zero dificuldades. Tanto que aqui nem coloquei a versão dele mais poderosa, que é do mangá de Dragon Ball Super, o Black Frieza, que é um dos seres mais poderosos do universo. Aqui eu tô considerando a versão da batalha dele contra o Goku, lá no arco de Namekusei. Frieza poderia simplesmente destruir o planeta Terra se quisesse, poderia disparar inúmeras rajadas de energia em Sukuna, enfim, várias possibilidades. Porém, como ele gosta de ver o inimigo sofrer, não duvido que ele ficasse atacando o Sukuna e esperando ele se regenerar para poder aproveitar sadicamente a vitória contra o seu inimigo. É uma batalha que realmente nem vale tantos comentários assim, porque o nível de poder de Dragon Ball é muito maior não apenas do que Jujutsu, mas também do que a maioria das obras listadas aqui nesse vídeo. E sério, a maioria dos personagens da obra de Akira Toriyama teriam poucas dificuldades contra o Sukuna, assim como também o Sukuna teria pouca dificuldade contra o Byakuran de Katekyo Hitman Reborn, um vilão que é pouco conhecido, é verdade, mas que eu achei legal citar aqui porque Reborn é uma obra que eu gosto muito. E aqui eu vejo muito a situação de que o Byakuran poderia até mesmo esboçar uma reação, mas o Sukuna não teria grandes dificuldades e nem precisaria chegar ao extremo de poder dele. O uso das 10 sombras e seus cortes já seriam o suficiente. Byakuran possui poderes bastante interessantes, porém nada que possa fazer realmente frente ao Sukuna. Com suas asas, ele pode disparar uma rajada de chamas negra que poderiam fazer um grande buraco no Sukuna, mas que não tem um nível de poder tão ameaçador quanto o vazio roxo do Gojo, por exemplo. Se o Sukuna conseguiu tancar o roxo, ele poderia resistir muito facilmente a esse golpe também, principalmente graças à sua técnica amaldiçoada reversa. Byakuran também tem a capacidade de anular qualquer ataque do inimigo batendo palmas, porém eu me pergunto como ele faria isso com as mãos cortadas pelo clivar ou desmantelar do Sukuna. Bom, você pode até argumentar que ele impediria os golpes do Sukuna assim, porém não é provável que ele tenha velocidade de reação suficiente para impedir a técnica do Rei das Maldições, o que eventualmente levaria ele a ir de rasta pra cima. E eu ia até fazer uma piada com o Vasco aqui, mas do jeito que o Botafogo tá no Campeonato Brasileiro, meu filho, eu acho que ele vai tomar o posto do Vasco, mas enfim. Por último, nós temos Arthur Pendragon, 4 Cavaleiros do Apocalipse. E sim, aqui o Sukuna não venceria de jeito algum. Essa versão do Arthur é a versão em que ele é o rei de Camelot há 16 anos e dominou o poder do caos. Embora ele só tenha parte do poder da entidade, Arthur pode alterar a realidade como bem entender. Ele criou a nova Camelot em uma dimensão completamente nova e lá consegue até mesmo manter pessoas que deveriam morrer vivas. Seu poder é tão absurdo que ele é visto como um ser divino por seus súditos e cavaleiros sagrados. Arthur literalmente poderia criar qualquer coisa capaz de vencer o Sukuna e o venceria sem dificuldades também. Embora, claro, precise tomar muito cuidado com os cortes do Rei das Maldições, principalmente o dimensional, já que até o momento ele não mostrou um poder de cura tão grande assim, e dependendo de onde ele recebeu o corte, pode ser algo sem volta, como por exemplo sua cabeça. Contudo, eu devo confessar que eu não vejo o Sukuna sequer fazendo algum dano no Arthur. Mas enfim, esses são os 5 vilões dos animes que poderiam derrotar o Sukuna e 5 que não poderiam. Concordam com a lista? Não concordam? Acha que algum que eu falei que o Sukuna poderia vencer, ele não venceria? Acha que algum que eu falei que poderia vencer o Sukuna, não venceria ele? Deixa a tua opinião nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!